Algumas histórias foram enterradas por um motivo, mas hoje um novo arquivo será aberto. A descoberta do registro paroquial foi a primeira rachadura na muralha de ceticismo que eu havia construído ao meu redor. Aquele símbolo, o rabisco enigmático ao lado dos nomes ausentes, pulsava em minha mente, uma semente de dúvida plantada em solo fértil. A vila da neblina eterna, antes um mero objeto de estudo, agora parecia uma entidade viva, com seus próprios segredos e uma respiração fria que eu sentia em cada canto. Eu sabia que precisava ir além dos livros e dos sussurros, precisava encontrar alguém que quebrasse o pacto de silêncio. Minha primeira tentativa foi na padaria local, um pequeno estabelecimento que exalava o aroma reconfortante de pão fresco e café forte, um dos poucos lugares onde os moradores pareciam se reunir e interagir de forma mais descontraída. A padaria era gerida por uma senhora idosa de rosto enrugado e cabelos brancos como a neve, Dona Elara, cujos olhos, por trás de óculos pequenos e redondos, carregavam uma melancolia profunda, mas também uma centelha de sabedoria ancestral que me atraía. Ela era uma figura central na comunidade, e eu esperava que sua longevidade lhe tivesse concedido uma perspectiva diferente, talvez uma que a permitisse falar. Sentei-me em uma das mesas de madeira rústica, pedindo um café forte e um pedaço de bolo de milho, observando o ir e vir dos poucos clientes. A atmosfera era pesada, mas não hostil, apenas impregnada de uma quietude que parecia inerente ao lugar. Quando Dona Elara veio à minha mesa para servir o café, aproveitei a oportunidade. Dona Elara, comecei, minha voz soando um pouco mais alta do que o esperado no silêncio da padaria. Eu estou pesquisando a história da vila e encontrei alguns registros antigos. Eles mencionam desaparecimentos, pessoas que simplesmente sumiam ao completar 35 anos. A senhora saberia me dizer algo sobre isso? A pergunta pairou no ar como uma nuvem de fumaça, densa e incômoda. O sorriso gentil de Dona Elara murchou em seus lábios, e seus olhos se desviaram para a janela embaçada pela névoa, como se procurando uma resposta nas brumas lá fora. Um tremor quase imperceptível percorreu suas mãos envelhecidas. Ah, minha filha, algumas coisas é melhor não remexer, ela sussurrou, sua voz rouca, quase um sopro. O passado tem dentes e morde quem ousa despertá-lo. Ela se apressou em voltar ao balcão, deixando-me com a sensação de que eu havia tocado em uma ferida antiga, em algo que doía profundamente em sua alma. A evasão era a mesma, mas a intensidade do medo em seus olhos era palpável, real, e isso me fez perceber que eu estava no caminho certo. O cheiro de pão fresco agora parecia misturado com um ranço de medo antigo, e o café em minha xícara se tornou amargo demais para ser bebido. Não me dei por vencida. Se os vivos se recusavam a falar, talvez os mortos tivessem algo a dizer. Eu havia notado um caminho de pedras irregulares que se estendia para além dos limites da vila, serpenteando entre árvores retorcidas e musgosas. Suspeitava que levaria a um cemitério, um lugar onde as histórias são gravadas na pedra e o silêncio é o guardião da memória. Com minha mochila nas costas, contendo minha câmera, um bloco de notas e alguns suprimentos, embrenhei-me na trilha. A floresta era densa, quase impenetrável, e a névoa, sempre presente, conferia à paisagem um ar etéreo e fantasmagórico. As árvores, com seus galhos nus e cobertos de líquen, pareciam braços esqueléticos se estendendo do solo úmido. O som de meus próprios passos na terra molhada e a respiração pesada eram os únicos ruídos em meio à quietude opressora que parecia engolir qualquer outro som, deixando apenas o murmúrio distante do vento. Depois de uma caminhada que pareceu interminável, a trilha se abriu em uma clareira. Ali, em meio a lápides tombadas e cobertas de erva, estava o cemitério. Era um lugar esquecido pelo tempo, um santuário de memórias que ninguém mais visitava. Muitas das sepulturas eram anônimas, suas inscrições ilegíveis, corroídas pelo tempo e pela umidade, mas algumas ainda mantinham seus nomes.
e foi ali que eu comecei a minha busca. Enquanto eu examinava as lápides, comparando nomes e datas com os registros paroquiais, algo me chamou a atenção. Em várias das sepulturas onde, de acordo com os registros, as pessoas haviam desaparecido ao completar 35 anos, não havia uma data de óbito. Em vez disso, gravado na pedra fria, estava o mesmo símbolo enigmático que eu havia encontrado no livro da paróquia. Era uma espécie de espiral com um ponto central, ou talvez um olho estilizado, gravado quase imperceptível, como se a intenção fosse escondê-lo. A repetição do símbolo, em tantos lugares diferentes, era inegável. Não era um erro, nem uma coincidência, era uma marca, uma assinatura. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Aquele símbolo era a chave, um elo entre o passado e o presente, entre os registros e as lendas. Eu fotografei cada lápide com o símbolo, documentando cada detalhe, sentindo a urgência de desvendar seu significado. A névoa começou a se adensar ainda mais, envolvendo o cemitério em um véu branco e denso, transformando as lápides em fantasmas silenciosos. O ar ficou mais frio, e o cheiro de terra úmida se misturou a um aroma mais forte, quase metálico, que parecia emanar das próprias profundezas do solo, um cheiro que me lembrava de algo antigo e desamortecido. Ao retornar à vila, uma nova preocupação começou a se manifestar. Havia um jovem, um rapaz chamado Miguel, com quem eu havia trocado algumas palavras na padaria de Dona Elara. Ele era um dos poucos jovens adultos na faixa dos 30 anos, e eu havia notado por sua vivacidade e um certo brilho nos olhos que o diferenciava dos demais moradores, que pareciam constantemente sob uma nuvem. Miguel estava prestes a completar 35 anos em algumas semanas. Nos últimos dias, eu o havia notado cada vez mais recluso, sua vivacidade diminuindo progressivamente. Seus olhos, antes brilhantes, agora pareciam distantes, opacos, como se sua mente estivesse vagando em algum lugar inatingível. Ele começou a ter lapsos de memória, esquecendo-se de conversas recentes, perdendo-se em pensamentos, e uma paranoia sutil, mas crescente, começou a se manifestar em seu comportamento. Ele evitava o contato visual, falava em sussurros, e parecia constantemente olhando por cima do ombro, como se estivesse sendo observado por uma presença invisível. Seus amigos, quando questionados discretamente, apenas balançavam a cabeça com tristeza e um olhar de resignação, como se já soubessem o destino que o aguardava. "É a idade", murmurou um deles, a voz carregada de uma tristeza profunda. "Acontece com todos nós, mais cedo ou mais tarde." A frase ressoou em minha mente carregada de um peso que ia além da resignação. Não era apenas a idade, era a idade proibida, e Miguel estava se tornando mais uma vítima de sua maldição silenciosa. A cada dia, a condição de Miguel piorava, e a vila parecia observá-lo com uma mistura de compaixão e um terror antigo. Eu sentia uma urgência crescente, um desejo desesperado de encontrar uma resposta antes que ele se tornasse mais um nome perdido nos registros em branco. A névoa, que antes era apenas uma característica climática, agora parecia uma metáfora para o véu que cobria a verdade, uma barreira que eu precisava romper. O cheiro de terra úmida e fumaça, tão característico da vila, agora parecia carregado de uma nota mais sombra, quase putrefata, como se a própria terra estivesse liberando seus segredos mais antigos e esquecidos. Eu passava horas na casa da minha avó, revirando seus pertences, na esperança de encontrar mais pistas. Entre pilhas de livros antigos e objetos empoeirados, descobri um pequeno diário de capa de couro marrom, escondido em um compartimento secreto sob o assoalho. As páginas estavam amareladas e a tinta desbatada, mas eu podia ver que era a caligrafia da minha avó. Meu coração acelerou. Seria este o elo que eu tanto procurava? A chave para desvendar os segredos da Vila da Neblina Eterna e talvez salvar Miguel? A luz da lamparina bruxizava, projetando sombras dançantes nas paredes, enquanto eu abria o diário, sentindo o peso da história em minhas mãos. O silêncio da casa, antes confortável, agora parecia opressor,
preenchido pelos sussurros imaginários de gerações passadas, esperando que seus segredos fossem finalmente revelados. A jornada estava apenas começando, e eu sabia que a verdade, quando finalmente se revelasse, seria algo que eu nunca poderia ter imaginado, algo que poderia mudar tudo o que eu acreditava saber sobre a vida e a morte, sobre o tempo e o destino. Algumas histórias deveriam permanecer esquecidas, mas este arquivo já foi aberto. Se quiser descobrir o próximo segredo, inscreva-se no Arquivo das Sombras.